Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Nossa leitura bíblica. Hoje nós iremos para o capítulo 2 do livro de João, o Evangelho, segundo escreveu São João. Boa noite. Sejam bem-vindos. No capítulo de ontem, nós vimos que Natanael, um dos apóstolos, ele fica impressionado por Jesus dizer que viu ele embaixo da figueira. Ele chegou para conversar com Jesus e Jesus disse que sabia o que ele estava fazendo embaixo da figueira. Aí ele ficou impressionado, dizendo que Jesus é o Messias. Aí Jesus diz que só por causa disso ele já creu que ele era o Messias e maiores coisas ele verá, Maiores coisas do que estas verás, Porque isso não é quase nada, Jesus dizer que viu ele abaixo da figueira, o que ele estava fazendo lá, não é quase nada comparado com todos os milagres, todo o poder que Jesus tem, Então Jesus disse, maiores coisas do que estas verás. Aí hoje nós iremos para o capítulo 2 do livro de Atos. De João. Atos foi o livro passado. Livro de João. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Aqui, falando um pouquinho de Maria, Maria provavelmente aqui foi convidada para um casamento, e chamou Jesus e os seus apóstolos também para esse casamento. Chegando lá, ela disse que acabou o vinho, Acabou o vinho, mas Jesus disse, eles não têm mais vinho, Aí Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Maria, ouvindo isso, ela disse que farei tudo que façam, Ela fala para as pessoas ali que organizavam o casamento: façam tudo que ele vos disser, Ela deixou que Jesus agisse segundo a sua vontade, e isso nós podemos trazer para a nossa vida também, essa atitude de Maria, Nós devemos aprender com ela e deixar Jesus agir em nossa vida segundo a vontade dele e não a nossa, porque a vontade dele sempre vai ser melhor do que a nossa. Continuando. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Então Jesus mandou encher,
esses tonéis aqui de água, e depois que estavam todos cheios de água, mandou levar o mestre-sala. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Então, o mestre-sala, né, que estava tomando o vinho, ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os serventes sabiam que ali tinha água, porque Jesus tinha mandado encher os tonéis, as metretas, né, que é como se fosse uns tonéis de água, certo? Então, o mestre-sala, depois que provou, né, o vinho transformado em água, mandou chamar o noivo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o vinho inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, aqui sobre a questão do vinho, né? O vinho na Bíblia, em vários momentos, representa uma festa de uma alegria, né? Geralmente é em festa que se consome o vinho e é um momento de alegria, né? Quando Jesus ele transforma água em vinho, ele está trazendo a alegria de volta para aquela família, para Israel, né? Então, o vinho simboliza muita alegria também, né? Então, ele está devolvendo a alegria para Israel, né? E sobre essa questão de deixar o melhor para o final, muitas vezes nós começamos, né? E paramos no meio do caminho. E agora devemos estar mais ativos do que no começo da nossa caminhada com Cristo, né? O final deve ser melhor do que o início, né? E aqui o vinho melhor ficou para o final, né? Porque geralmente nas festas fazem assim, dá o vinho bom, aí quando as pessoas estão embriagadas ou coisa assim, aí serve o vinho inferior. E aqui não, o vinho melhor ficou para o final, né? E a Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o seu início, né? O fim das coisas é melhor do que o seu início. Então, que a nossa vida também seja assim. O fim dela seja melhor do que o início. Vamos continuar, né? Com este deu Jesus princípio. Então, a partir desse milagre, né, que Jesus fez, ele deu princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Né? Provavelmente aqui, nem a família foi o primeiro milagre que Jesus fez, né? E a Bíblia chama de sinal. Talvez nem a família dele ainda cresce que ele fosse o Cristo, que ele fosse o Messias, só Maria. Maria já sabia que ele era o Messias, né? Porque desde da geração no seu ventre que ela já soube que vinha do Espírito Santo. Mas os seus irmãos e até os discípulos, né? Não criam talvez verdadeiramente, duvidavam, né? E esse foi o primeiro sinal que Jesus fez, mostrando, né, a sua glória, manifestando a sua glória, e seus discípulos creram nele. A partir daí, né? Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, Jesus fez como se fosse um chicote, né, de cordas. Expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou a mesa
E disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Porque ali tinha muito roubo, né? Vendiam as coisas com preço exagerado, exploravam as pessoas, exploravam os idosos e estavam fazendo da casa de Deus, né, uma casa de negócios. E Jesus não aceitou esse tipo de coisa no templo. O templo é um lugar sagrado. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito. Ele fazendo isso, lembraram seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhe respondeu: destruí esse santuário em 3 dias e o reconstruirei. Os judeus, vendo Jesus expulsar, né, os cambistas dali, pediram um sinal, por que ele estava fazendo essas coisas. E Jesus diz que vai destruir o santuário e em 3 dias reconstrói. Só que Jesus não estava falando daquele templo material, mas ninguém entendeu o que Jesus queria dizer com aquilo, né? Jesus estava falando de si, do seu próprio corpo, né? Ele falava de sua morte e de sua ressurreição, que seria 3 dias depois, né? Então, ele dizia que destruiria o templo e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Eles não compreenderam, né, o que Jesus estava dizendo. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Naquele momento que Jesus disse isso, que iria destruir o templo e reerguê-lo em 3 dias, ninguém conseguiu entender, dizendo que levou vários anos, né, para construir aquele santuário. 46 anos foi construído o santuário. E ele estava dizendo que destruiria e levantaria em 3 dias. Ninguém compreendeu. Mas ele se referia ao santuário do seu corpo. E quando ele morreu e ressuscitou, os discípulos se lembraram daquilo que Jesus tinha dito, né? Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos do que ele tinha dito e creram na Escritura e na palavra de Jesus, né? Aquilo que Jesus dizia não era compreendido porque não chegou a hora deles compreenderem mesmo. Era para ficar sem ninguém entender. Mas após a sua morte, todos iam lembrar do que ele tinha falado, né? Que ele reergueria o santuário em 3 dias, que era o seu corpo, ressuscitaria em 3 dias. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Porque Jesus, ele sendo Deus, porque Jesus veio para esse mundo 100% Deus e 100% homem. Então, ele sendo Deus, ele sabia da intenção dos corações das pessoas que estavam ali com ele, né? E ele não confiava em todos, né? E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, ele não precisava que ninguém dissesse as intenções de nenhum homem para ele, porque ele sabia de todas as intenções do coração do homem, né? E ele não confiava, não se confiava a eles, porque conhecia todos, não eram pessoas de confiança, né? Para Jesus. Então, esse foi o capítulo 2 do livro de João. Para finalizar aqui, nós comentamos, né, no decorrer da leitura, a gente vai comentando alguns pontos. E eu queria só deixar aqui um dos pontos que mais tem vários, né, importante aqui que a gente vê, mas na hora que Jesus diz que no começo, no mundo, ele diz que o final das coisas é melhor do que o início, Jesus diz, né? Então, trazendo para a nossa realidade,
No mundo, o começo, nós vivemos num mundo, né? Um mundo de pecado, um mundo de idolatria, um mundo de festas, de ilusão, né? De muitas coisas que iludem as pessoas, de dinheiro, essas coisas todas. Então, no mundo, o começo é melhor do que o fim, porque todo mundo acha que as coisas do mundo são boas, né? Em Cristo, o começo é bom. Quando nós estamos em Cristo, o começo é bom, mas o fim é muito melhor, né? Então, que possamos agir, né? Que a nossa vida esteja em Cristo para que o nosso começo seja bom, mas que o fim seja bem melhor, né? Porque no mundo é o contrário. No mundo, o começo é melhor do que o fim, porque o mundo nos engana, nos atrai, né, com coisas fúteis. E Jesus não, nós teremos a vida eterna no final. Então, o fim é melhor do que o começo em Jesus. O começo é bom, mas o fim é melhor, certo? Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Deixa eu acenar aqui para vocês que estão aqui. Não sei como é que acena. Tem uns que conseguem, tem outros que não. Para finalizar, eu gostaria só de pedir a Deus, né? Em nome de Jesus, que nos dê uma boa noite. Agradecer por estes momentos de vir aqui todas as noites, fazer a leitura de um capítulo da Bíblia e tirar alguns ensinamentos para a nossa vida, né? Porque também não adianta só ler e não ficar com nada dela dentro do nosso coração, né? Tem que ler e trazer os ensinamentos para a nossa vida, para a nossa prática, né? Só ler, por ler não adianta, certo? Então, agradeço a Deus por este momento, peço a Ele que nos dê uma boa noite e uma noite tranquila, uma noite na paz de Deus, né? E amanhã um dia de bênçãos, um dia de vitória, de realizações e com a presença de Jesus em nossa vida, né? Todos os momentos nós precisamos dele. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Não sei por que eu aperto aqui no bichinho de acenar e não aceno. Tchau, boa noite.